Boa noite novamente, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Especialmente aqueles que nos visitam de primeira vez, é um privilégio tê-los aqui conosco, que Deus os abençoe grandemente, assim como a todos nós. Em nossa igreja, todo domingo temos que explicar, nós caminhamos em livros inteiros e nós estamos hoje chegando à mensagem número 36 do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Durante essa nossa longa caminhada, que inclusive retomamos agora depois da nossa paralisação por causa do nosso acampamento na semana passada, nós temos visto este tema geral que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Hoje eu estou sem a contra-projeção, então eu vou meio que adivinhar que vocês estejam vendo aí, né? Porque eu não tenho como saber, a não ser se ficasse aqui torcendo o meu pescoço. O tema de Mateus diz o seguinte, vamos juntos, irmãos? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Como nós já explicamos várias vezes, Mateus possui duas grandes seções, ou duas grandes partes. A primeira parte nós já vimos toda, que é a parte da oferta do rei. Ela tem três divisões: a apresentação do rei, a proclamação do rei e o poder do rei. Isso nós fomos do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 1. E aí nós já iniciamos, irmãos, a segunda sessão, a parte final do Evangelho de Mateus, que possui um título, infelizmente, muito triste: a rejeição do rei. Ou seja, a partir do capítulo 11, versículo 2 até o final, nós vamos ver cada vez mais o Messias prometido sendo rejeitado a priori pelo povo, seu povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, o que é um reflexo do que toda a humanidade faria se ele tivesse vindo para, na época, romanos, gregos, baianos, piauense, tanto faz, cariocas. O ser humano iria rejeitar, por motivos diferentes provavelmente, mas iriam rejeitar o Messias da mesma maneira. Nessa segunda metade da rejeição do rei, nós estamos nesta parte, que eu creio que está ali na nossa tabela, o progresso da rejeição do rei. Cada vez mais isso vai acontecer, e vocês vão perceber, irmãos, que isso vai ter muito a ver com o tom do discurso de Jesus. É interessante porque nós gostamos muito de textos como: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu sou o bom pastor, e assim por diante. Mas se você ler com honestidade os evangelhos, você percebe que Jesus é muito mais firme, direto, até duro, do que as pessoas percebem. E é exatamente, irmãos, esta firmeza, esta dureza no discurso dele, que vamos ver no texto de hoje, é que muitos deixam, inclusive, de segui-lo. Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 2 até o versículo de número 24. Por quê? Na semana retrasada, nós vimos a primeira parte da mensagem de hoje. Nós vimos o ponto 1 e o ponto 2, ok? E hoje nós vamos completar com os pontos 3 e 4. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação para dar um start, um tranco na nossa lembrança, no nosso neurônio, mas para tanto, vamos ler Mateus capítulo 11, do versículo 2 até versículo 24, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Pausa. Nesta primeira parte, meus irmãos, do texto, versículo 2 ao versículo 6, nós vimos o seguinte, na semana passada, retrasada, perdão. A incredulidade pode atingir até aqueles mais próximos do reino, quando não creem como deveriam. Então nós aprendemos, baseado na pessoa de João Batista, primo de Jesus, e arauto, mensageiro que foi à frente do Messias, que nas circunstâncias que ele passou, ele também teve um momento de dúvida, de incredulidade, e isso muitas vezes acontece, mesmo vocês andando muito perto do Senhor, quando você se deixa influenciar por aquilo que está acontecendo consigo. Verso 7, então, agora em diante.
Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pausa. E aí nós vimos, meus irmãos, nosso segundo ponto, na semana atrasada, versículos 7 ao 15, a incredulidade dos mais próximos pode impedir outros de enxergar a verdade vital à sua frente. Muitas vezes as pessoas, por causa do mau testemunho, da incredulidade, da oscilação da fé, daqueles que dizem seguir a Jesus, usam isso como desculpa para justificar a sua própria incredulidade. Se você quiser, não assistiu, só procurar o nosso canal no YouTube, na mensagem 35, a mensagem anterior, que já está desde então disponível, e você pode ver os detalhes que falamos sobre esse texto. Agora sim, vamos para o texto de hoje, verso 16. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Meus irmãos, como temos salientado desde o começo da exposição, o Messias prometido irá, sem dúvida nenhuma, completar a obra da redenção para a qual ele veio. Tanto que, agora há pouco nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando exatamente da sua morte e da sua ressurreição, que confirma, sacramenta que o seu sacrifício foi aceito por Deus Pai. Então ele veio e cumpriu isso. Porém, isso não aconteceu em um ambiente favorável. Apesar de Jesus ter sido executado pelos romanos, os judeus, representados principalmente pelos seus líderes e por uma enorme parcela do povo, tiveram sim um papel ativo na sua morte. Foi a sua progressiva rejeição da pessoa de Jesus que culminou com a condenação à morte nas mãos dos romanos. No texto que acabamos de ler, mesmo depois de tudo o que Jesus fez, exemplificou e ensinou até aqui, no capítulo 1 ao 10, começaremos a ver como, de fato, como eu disse, ele não era uma unanimidade, não era um ambiente favorável. Quer seja, irmãos, por uma pequena dúvida ou uma ampla incredulidade, uma boa parte, muitos, já ou ainda lutavam em reconhecer, naquele jovem de 30 e poucos anos,
como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da promessa da vinda do Messias. Hoje, irmãos, repetindo a grande ideia de 2 semanas atrás, nós aprenderemos por fim o seguinte: mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Muitas vezes, irmãos, já ouvi, e creio que outros aqui também já ouviram, as pessoas argumentando o seguinte: se pelo menos Deus fizesse isso ou aquilo, se pelo menos Deus mostrasse dessa forma, então as pessoas de fato iam crer nele. Essa ideia, meus irmãos, além de equivocada, ela tenta jogar o ônus da prova sobre Deus. E caso alguém não creia, foi Deus que não se provou o suficiente, foi Deus que não deu material suficiente para que eu pudesse crer nele, para que eu pudesse acreditar que ele é quem ele disse e que o que ele manda tem que ser obedecido. No caso de Jesus, meus irmãos, a resistência tem motivos específicos, e ele também tem consequências claras. E vai chegar a um ponto onde a resistência em crer ficará tão evidente que Jesus vai dizer: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Ou seja, na opinião de Jesus, ele já tinha se provado o suficiente para que as multidões, para que as pessoas, em sua grande maioria, crescem nele como Salvador, crescem nele como Senhor e Messias. E hoje, irmãos, só repetindo, o nosso objetivo não é olhar para essas pessoas de 2000 anos atrás de uma posição de superioridade e condená-las. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta com a incredulidade é uma luta humana. Ela persiste em todos os seres humanos, inclusive nas duas partes que eu mencionei agora há pouco, que se dividem a humanidade. Quer você siga Cristo, mesmo há décadas como eu, ou quer você ainda esteja conhecendo a Jesus e está decidindo, digamos assim, se vai segui-lo ou não, a incredulidade é um traço humano. Quer ver só? Disse a serpente a Eva: eles viram Deus. Diz o texto de Gênesis que todo dia de tardinha, Deus ia ter com eles. Devocional era feita com o autor. Mas bastou um animal falante. Bastou Satanás chegar e colocar a famosa sementinha da dúvida, do questionamento, e a incredulidade penetrou no coração dos nossos pais, como o catecismo se referiu a eles agora há pouco. Isso é um traço humano, irmãos. Descrer até do que está diante dos nossos olhos, daquilo que está bem diante de nós. Por quê, meus irmãos? Porque como Saulo, nós somos rápidos em, usando a linguagem da Bíblia mais antiga, recalcitrar contra os aguilhões. As evidências nos puxam para frente, mas nós insistimos em dar ré. Não sei se você sabe o que é os aguilhões, mas eram instrumentos pontiagudos que ficavam perto das ancas dos bois, para que eles não andassem para trás e corressem o risco de atropelar quem estava arando a terra. Obviamente, um animal de 300, 400, sei lá quantos quilos tem um boi, desse uma ré, passaria por cima do lavrador. Então, toda vez que ele andasse para trás, porque se assustava talvez com uma cobra, ou o que quer que seja, os aguilhões o espetavam e ele não tinha como fazer. Jesus usa essa expressão para falar com Saulo, quando ele via as evidências de que Jesus era quem ele pensava, dizia ser, e Saulo resistia. Dura coisa é para o coração humano resistir às evidências, recalcitrar contra os aguilhões. Bem, começando o nosso texto, irmãos, então, ou retomando a partir do versículo 16, veremos como a incredulidade não é apenas uma característica de ateus, de incrédulos em geral, ou até de opositores da fé cristã. Mesmo que ela, irmãos, possa variar na sua intensidade, a incredulidade pode afetar a quem menos se espera, nós já vimos, pode se afetar, chegar às multidões, e ela pode encontrar o centro do seu desenvolvimento em mim e em você. Na nossa opinião, do nosso jeito. A incredulidade nasce muito, meus irmãos, quando nós criamos uma religião self-service, personalizada, customizada. Fazemos do nosso jeito, na nossa opinião, como nos agrada. Portanto, irmãos, em terceiro lugar,
do versículo 16 a 19, vamos aprender o seguinte nessa noite. A incredulidade pode impelir a uma exigência centrada na opinião humana. A incredulidade pode impelir a uma exigência centrada na opinião humana. Seguindo o texto, irmãos, o qual, como falei, nós paramos na semana retrasada, depois de o efeito da incredulidade, vemos até em quem menos esperamos, como João Batista, e como isso pode ser usado como desculpa para aqueles que ainda resistem em crer na verdade que está diante deles. Agora, Jesus continua endereçando as multidões e continua a lhes falar sobre uma fonte da incredulidade, uma fonte da dureza do coração humano. Jesus mostra, meus irmãos, como a mente humana, e eu poderia acrescentar o coração humano, a nossa essência, como é rápido em achar problemas onde não existem, achar problemas para justificar ou sustentar a sua incredulidade, a sua dureza, isto é, razões para não crer, razões para resistir, razões para rejeitar a verdade de Deus. E mais que isso, meus irmãos, a mente humana é capaz de criar problemas para justificar a sua rejeição da verdade. E como é que Jesus confronta as multidões expondo isso? Vamos lá, primeiro, nos versos 16 e 17, Jesus compara as multidões a crianças. Isso em si já é ofensivo. Nenhum adulto gosta de ser comparado a crianças. Geralmente porque a comparação não é, poxa, você tem a pele de um bebê. Não é, geralmente por aí. A gente usa esse artifício para destacar o quê? A infantilidade, a imaturidade de A ou B. E Jesus começa assim. E ele especifica com a expressão, esta geração, está no versículo 16. E essa expressão mostra, meus irmãos, como aqueles que viveram nos dias de Jesus tiveram um papel fundamental no andamento dos planos de Deus. Como está no tema, irmãos, que vimos de Mateus, e já repetimos hoje mais uma vez, foi esta geração, irmãos, que completou a rejeição aos planos de Deus, como? Ao rejeitar o Messias enviado até eles. Perceba, meus irmãos, que você deve lembrar isso, o Messias não foi prometido 50 anos antes, 100 anos antes, nem 400 anos antes, na época do último profeta, o profeta Malaquias. Quando, irmãos, que o Messias foi prometido, irmãos? Gênesis capítulo 3. Cada vez com mais detalhes, cada vez com mais clareza, mas desde Gênesis capítulo 3, o Senhor disse ao primeiro casal, particularmente se referindo ou se dirigindo à mulher, que o descendente dela, pisaria a descendência da serpente. O descendente dela, o Messias, hoje nós sabemos Jesus o Cristo, pisaria a descendência da serpente, que é o pecado, a morte, a condenação eterna que Satanás proporcionou trazendo no nosso meio. Então perceba, meus irmãos, a rejeição a este plano está presente em cada vez que antes de Israel e depois que Israel já é constituído, eles resistem à forma como Deus está conduzindo o seu povo. A rejeição se completa com esta geração, como Jesus aponta aqui. E esta geração, diz o texto, são como crianças na praça, ou pode se traduzir como no mercado público, as quais não se consegue agradar, nem de uma forma, nem de outra. Digamos assim, criança mimada. Não se consegue agradar, mas não porque se está oferecendo a eles algo ruim, ou algo que não fosse divertido. Não é porque não está agradando essa criança porque está oferecendo para ele para comer brócoli. Não é isso. Não é uma criança que não está sendo agradada porque você está colocando para fazer o dever de casa. Não é isso que o texto está dizendo. Não são crianças mimadas, irmãos, porque não ganharam sorvete quando queriam, ou porque não deixaram que elas brincassem um pouco mais. Não, o verso 17 nos esclarece a lógica da crítica de Jesus. Do porquê ele chamar esta geração de uma geração de crianças, uma geração infantil, uma geração imatura. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles querem o que querem, quando querem. Jesus avalia as pessoas de uma forma dura. Jesus vê, meus irmãos, o gênero humano, isso inclui a mim, inclui a você,
como incapaz de querer algo sem interesse próprio. Por causa do pecado, meus irmãos, em outras palavras, egoísmo, egocentrismo são marcas da minha humanidade. Enquanto que altruísmo, abnegação, generosidade são, infelizmente, a exceção do padrão humano. Então, meus irmãos, quando Jesus chega e esta geração e a humanidade conhece o Messias que não está dentro daquilo que eles queriam, que não está dentro do que eles desejavam, que não está dentro do que eles esperavam, ele disse: esse aí eu não quero não, esse aí de jeito nenhum. Esse aí eles poderiam repetir as palavras do profeta Isaías: não tem beleza nem formosura. Esse aí é servo sofredor. Ele não é aquele que nós queremos. Ele não é aquele que nós esperamos. Mas vamos perceber, meus irmãos, que não são coisas ilógicas que Jesus retrata aqui no verso 17. Elas não estão pedindo nada absurdo. Elas querem dança quando tocam flauta. Ok, diante de música, muitos dançam. Eles, essa geração, essas crianças, querem choro diante de uma música triste. Novamente, música triste às vezes gera emoções fortes, choro na gente. Veja, é interessante isso, as crianças, a geração, ela não quer uma coisa ilógica. Esse não é o problema. A crítica de Jesus, meus irmãos, é como as pessoas querem até mesmo as coisas mais corretas e lógicas, desde que seja do jeito delas, da vontade delas, quando eles querem, isto é, segundo o seu desejo. Pedindo desculpas, irmãos, até pela imagem, querem colocar Deus em uma coleira, para que o Todo-Poderoso faça algo bom, algo jóia, algo correto, mas no meu tempo, no meu jeito, nos meus detalhes, que casam e combinem com aquilo que eu quero. O que eu me refiro, irmãos, particularmente nessa cultura aqui? Eles queriam o Messias que os libertasse de Roma. Algo errado nisso? Veja bem, eles não estão chateados e insatisfeitos com Jesus, porque eles queriam o Messias que desse para eles uma vida de libertinagem, uma vida de... Não era isso que eles queriam. Eles queriam algo bom. Um Messias que nos tire da opressão, não era bota, né? Da sandália do soldado romano que está em cima do nosso pescoço. Mas veja bem, meus irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui, abrir um parênteses. Ainda quando nós queremos boas coisas e pedimos a Deus, nós não temos direito a essas coisas em si, ou por si. Não é apenas porque a minha oração é justa, é boa, é algo que vai trazer bênção para mim, ou para a minha família, ou para a minha igreja, que Deus tem a obrigação de ir lá e dizer: então, o que eu vou fazer, né? Já que você pediu uma coisa boa, só me resta carimbar. Não funciona assim. Essa geração era imatura, porque enquanto o Senhor, na sua mensagem, na sua pregação, apontava arrependimento, apontava mudança, o reino de Deus, o reino dos céus, eles queriam o reino na terra. Eles queriam a glória e a exaltação do reino de Israel, e não do reino de Deus. Eles queriam que o Messias se encaixasse nos parâmetros, nos protocolos que eles esperavam. E, meus irmãos, que coisa terrível. E, aliás, que coisa perigosa de nós querermos isso hoje. Eu não sei se vocês lembram, mas no Antigo Testamento eles estavam comendo maná, o pão que caía do céu 6 dias por semana. 6 dias. Porque no sábado não caía. Então, na sexta-feira, o único dia que era uma exceção, eles tinham que colher o quê? 2 porções. Todo dia colhia para aquele dia. Segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta, colhia 2 porções para comer na sexta e comer no sábado. Era a única exceção que a comida não estragava e não amanhecia cheia de vermes. Só isso, meus irmãos, já deveria ser o suficiente para eu me submeter e dizer: sim, Senhor, não é verdade? Eu estou comendo uma comida sobrenatural, que todo dia cai, eu não posso guardar para outro dia, mas no outro dia vem, e na sexta dura para 2. Só que eles reclamaram e chamaram o maná do quê? Esta comida vil. E aí Deus deu a eles, eu já passei por esse texto na nossa leitura anual, deu a eles codornizes. E qual é a expressão que Deus vai fazer, meus irmãos? Vai falar sobre as codornizes, sobre a carne. Eles vão comer até sair pelo nariz. Eu não sei se literalmente você consegue comer até sair pelo nariz,
mas deve ser uma daquela expressão de eu estou com fome que eu poderia comer um boi. É uma hipérbole. Por quê, meus irmãos? Porque o problema não é você pedir carne, mas é que o coração deles era reclamador, murmurador, rebelde. Eu até acredito, meus irmãos, obviamente eu estou aqui diante daquilo que a gente conhece da teologia bíblica, que se o Senhor tivesse ouvido o seu povo, eles tivessem vindo a Moisés com o coração submisso. Moisés, o maná é top. Mas será que o Senhor podia interceder ao nosso Deus, para ele dar uma variada? Pode até, inclusive, de repente pode chover, pode brotar do chão uma verdurinha para a gente ter numa salada. Um azeite português, não, naquela época não tinha, mas... Entendeu o que eu quero dizer? O problema, meus irmãos, não é pedir, mas é a atitude do coração. E a atitude do coração que insiste quando Deus diz não. E aqui se transforma, irmãos, e isso que o salmista registra, em amargor na nossa vida. Quando Deus diz, eu vou te dar o que você quer. Inclusive, Deus fez isso mais uma vez. Dá-nos um rei, queremos um rei. Parece criança, né? Fazendo malcriação. E Deus falou para Samuel, não se preocupe, eu não estou rejeitando você, estou rejeitando a mim. Pesado, forte. E Deus deu Saul um mala. Mala sem alça e sem rodinha. A comparação, meus irmãos, é claro, não era o homem perfeito, mas a comparação entre Saul, o rei segundo o coração dos homens, e Davi, o rei segundo o coração de Deus, é abismal. Mal consegue encontrar algo que vale a pena salvar na biografia de Saul. Enquanto que na biografia de Davi você encontra manchas que são exceções. Batseba, o censo, por exemplo. Em grande parte, não só foi um grande rei, como o nosso Senhor é descendente dele. E hoje na bandeira do Estado de Israel, não é a estrela de Saul, é a estrela de... Pronto. Veja bem, meus irmãos, como que Deus recompensa a submissão, mas Ele não tolera a incredulidade, a rebeldia. Como que Jesus também prova, meus irmãos, o que essa multidão está fazendo? Segundo, uma segunda coisa que Ele faz é expor esta geração e explicar a primeira parte. Como? Exaltando novamente a pessoa de João Batista. Lembremos, meus irmãos, que alguns versos atrás, a gente leu hoje ainda, a oscilação da fé de João Batista é colocada diante da multidão como não sendo, de forma alguma, uma desculpa para que eles também não crescem. Apesar dele ter passado por aquele momento na prisão, Jesus ressalta como João Batista era um homem especial, um profeta especial. Assim, irmãos, a incredulidade pode nos impelir, nos empurrar, nos impulsionar a distorcer a verdade para justificar e muito mal, o nosso pecado. No verso 18, João Batista é retratado como alguém de comportamento ascético, isto é, altamente controlado e restrito. Ele não era de grandes aparências, não era alguém que mostrava-se para os outros. Inclusive, diz o texto, ele jejuava e não bebia vinho. O original, meus irmãos, pode ser traduzido como alguém que não come e não bebe. Obviamente ele comia e bebia alguma coisa, mas ele não era alguém que mostrava-se muito espalhafatoso nesse ponto. E essa segunda parte, meus irmãos, muito provavelmente, dele não beber vinho, era parte do seu voto como nazireu. Lembra desse voto? Está lá em Números capítulo 6. Ele tinha que se abster de vinho, de outras bebidas fermentadas, não podia beber nem vinagre feito de vinho, e nem mesmo suco de uva, nem passas. Quem é o outro nazireu que você lembra na Bíblia? Sansão. Ele era sabor nazireu, né? Porque bebia vinho, pegava em cadáveres também, não podia, e para piorar, só ia atrás de mulher que não prestava. Como é que pode um negócio desse? Eu não me refiro só a Dalila, a outra, que eu não lembro o nome, também não prestava. Não prestava por quê, meus irmãos? Não era do povo de Israel. Os seus pais, inclusive, falam, meu filho, não há moça em Israel, e você precisa ir nos nossos inimigos. Sansão não era brincadeira, mas esse não é o ponto aqui. João Batista
quase certeza, é a opinião dos comentaristas, era também um nazireu. E esse João Batista, meus irmãos, com este comportamento tão comportado, tão restrito, tão crente, apesar da parte do não comia, não sei não, porque crente não bebe, mas come. Ele é chamado, meus irmãos, pelos seus críticos, como alguém endemoniado. Olha só, esse é João Batista, certo? Do outro lado do ringue temos quem? O seu primo Jesus. Qual é a opinião da multidão sobre ele, irmãos? Totalmente diferente. Porque João Batista vivia, irmãos, isolado no deserto, Jesus vivia perto das pessoas, em comunidade. E como sabemos, meus irmãos, Jesus gostava de jantares, de aglomerações, de comida e bebida. Então o que eles falam dele, irmãos? Esse comportamento de Jesus. Ele era comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, esse é o Messias? Esse daí? Não. Ele não estava nos padrões de pseudo-santidade que o povo tinha, de religiosidade, de messianidade que eles tinham em mente. Porque, como você lembra, 3 ou 4 semanas atrás, nós vimos que ele estava jantando com quem? Com Mateus, um cobrador de impostos, e os seus outros amigos lá da Cefaz, da Receita Federal, que eram odiados porque eles cobravam os impostos dos judeus e levavam para os romanos. Era mais ou menos, meus irmãos, como se o Tiago tivesse um cargo aqui de receber os nossos impostos e já é ruim o suficiente para pagar para Brasília, ele vai levar para Buenos Aires. Já pensou? Lá para os hermanos. Ali ia ser amado demais, não é não? Todo mundo ia curtir os postos do... Não. É um traidor. Assim era visto Mateus, era com essa gente que Jesus tinha contato. Mas, meus irmãos, o que é que Jesus está expondo, então, sobre esta geração, afinal de contas? Jesus está mostrando a ignorância e a falta de sabedoria que eles tinham. Eles enxergavam o que querem no exterior e ainda manipulam como querem. Dessa forma, meus irmãos, eles eram incapazes de olhar para João Batista e olhar para Jesus e entender os contextos e os papéis diferentes que o arauto do Messias, o mensageiro, e o próprio Messias tinham entre si. Meus irmãos, pior do que viver no legalismo das regrinhas é torcê-las quando nos convém. E era isso que eles faziam. Eles tinham um padrão para João Batista e tinham outro padrão para Jesus, para poder justificar a sua incredulidade e não aceitar nenhum dos dois. Diante disso, meus irmãos, Jesus encerra com a declaração que está no último verso da nossa parte aqui. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que é isso, meus irmãos? Quem tem discernimento espiritual, olhava e olha para João Batista e vê muito mais do que um homem excêntrico, vestido de peles e com uma dieta diferente. Tudo isso que nós vimos em João Batista, meus irmãos, era na verdade para auxiliar, perdão, gasguei comigo mesmo, era um recurso visual. Por quê, meus irmãos? Porque nesse mesmo texto, Jesus vai dizer, se vocês quiserem crer, esse João Batista é quem, irmãos? Elias, que havia de vir. Então veja, meus irmãos, a forma como João Batista vivia, a sua persona, era um auxílio visual, para que as pessoas pudessem ver, olha como ele é, olha como ele se comporta, olha como ele se veste. Não lembra alguém, não? Não parece com alguém da nossa história? Digamos que ele estava fazendo cosplay de Elias, para que ficasse claro quem ele era. E a falta de sabedoria, a falta de discernimento, não conseguiam ver isso, mas viam como um obstáculo inventado para não crer e para não aceitá-lo. Inclusive, meus irmãos, o próprio tom, entre aspas, agressivo da mensagem de João Batista também lembrava a Elias. Elias era um homem duro nas suas palavras. Aí chega João Batista, né, e com o seu melhor aramaico dizia o quê? Raça de víboras. Quem os ensinou a fugir da ira que há de vir?
Estava na cara deles, eles não quiseram entender. Quem tem sabedoria, meus irmãos, e discernimento espiritual, enxerga o que está exposto no cumprimento das profecias do próprio Messias, de Jesus. Eles viam, meus irmãos, que Jesus conseguia viver entre pecadores e não ser um deles. Que Jesus, meus irmãos, ficava sós com mulheres, até mesmo prostitutas vestidas como nós sabemos que se vestiam, e não se contaminar, e não as cobiçar. Jesus, meus irmãos, conseguia virar mesas no templo, mas não odiava as pessoas, não tinha ira no seu coração. Quem tem discernimento espiritual sabe, meus irmãos, que absolutamente ninguém era como aquele jovem de 30 e poucos anos. E é por isso, meus irmãos, que criavam desculpas, essas desculpas eram infantis e era um sinal da sua imaturidade e da sua incredulidade. Meus irmãos, antes de seguirmos adiante, quantas vezes a verdade de Deus está estampada, como diz na minha terra, na minha fuça. Está diante do meu nariz a verdade de Deus. E eu começo a olhar nas minhas desculpas, na minha lista, tem aquelas anotações, como é que eu vou fazer para sair dessa? Para não fazer desse jeito. Para não aceitar, para não me submeter. E aí minha incredulidade toma o lugar de onde deveria ter a fé que se submete, independente do que Deus pedir, independente do que Deus falar, independente do que Ele me ordenar. Nós vamos chegar agora, irmãos, na sequência final do nosso texto. Nesse texto de 2 domingos. E aqui, irmão, Jesus irá fechar com algo que muitos acham que Ele nunca ensinou. Eu vou explicar. Como muitos acreditam, meus irmãos, em um Jesus paz e amor, um Jesus criado por algum tipo de marqueteiro da política, quem tem ouvidos entenda, eles acham que Jesus jamais falou sobre as consequências da incredulidade, ou as consequências da desobediência, ou as consequências da rebeldia. E entre os atuais maiores expoentes de falar sobre isso, nós temos, por exemplo, Rob Bell, lá nos Estados Unidos, e no Brasil, Ed Renekiewicz, que possuem uma multidão de admiradores. Claro, quem não quer uma mensagem de um Jesus que aceita tudo? Que desde que você seja sincero e tenha amor no seu coração, pode viver como você quiser. Quantos, meus irmãos, não adoram a ideia de salvação moderna, onde todo mundo ganha um troféu e ninguém fica de fora? Já viu aquelas competições? Mamãe ganhou um troféu. Filho, o que você ganhou? Eu cheguei em último. Mas todo mundo leva um troféu. Se na escola seu filho é assim, está ruim. As crianças têm que saber a frustração de perder. Troféu de participação não é troféu coisa alguma. Comparecer não é mérito. Você se inscreveu para o trem? Então vá. Mas é o que aconteceu mesmo nos últimos tempos com a cultura progressista, para não magoar a sensibilidade de ninguém. Inventaram a teologia do todo mundo leva um troféu. E aí o céu tem uma enorme porta, onde absolutamente todo mundo vai entrar, independente de escolhas do que fizer. Um deles escreveu um livro chamado Apagando o Inferno. Nós estamos falando de consequências sérias, irmãos. Porque essas pessoas estão muito erradas. Porque quem diz isso, irmãos, não é este pregador. É o próprio justo juiz, que conforme o credo apostólico, virá para nos julgar. Diz o texto, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai. Agora, de onde há de vir para dar um abraço em todo mundo, um beijo na testa e dizer que bom que você veio? É isso que diz o credo apostólico, irmãos? Que há de vir para dar um troféu para todo mundo? Não. Que está sentado na mão direita do Pai. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Esse Jesus não aparece no marqueteiro, mas é o Jesus que está no nosso texto. Quarto e último lugar, irmãos. A incredulidade humana pode induzir a falta de saída diante do juízo de Deus.
A incredulidade humana pode induzir a falta de saída diante do juízo de Deus, versos 20 a 24. Amados, seguindo esse raciocínio, uma das mentiras que Satanás espalhou no pensamento humano é que nós podemos ser neutros em relação a Deus. Os seres humanos podem ser neutros. Alguns escolheram crer nele, outros escolheram ser ateus, mas eu fico na coluna do meio. Eu posso simplesmente não me posicionar. E eu repito essa noite, irmãos, isso é um engano. Esse é um pensamento fatalmente enganoso. Jesus mesmo declara, aliás, um capítulo à frente de onde nós estamos, capítulo 12, versículo 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Cadê a coluna do meio? Cadê a neutralidade? Não existe. Como seres humanos, irmãos, ou somos luz, ou somos trevas, ou somos crentes em Cristo, ou somos incrédulos. Não há e não existem amigos do Evangelho. Isso é duro, irmãos, eu sei. E meu querido visitante, você que nos assiste, meu objetivo não é de maneira nenhuma ficar em cima de um pedestal com o dedo apontado para baixo e diminuir, denegrir ou frustrar ou deprimir você. Não. Quando alguém está se afogando, você fala da realidade que água faz mal aos pulmões. E essa é uma realidade que Jesus não nos poupa. Então, com isso em mente, essa parte final do nosso texto, chegamos às consequências da incredulidade. Embora, meus irmãos, não fosse o principal objetivo de Jesus, em sua primeira vinda, pronunciar o julgamento, ele veio, na verdade, anunciar o ano aceitável do Senhor, ele também denunciou o pecado, e ele confrontou os seres humanos com as consequências dele. A multidão ouviu até agora a Jesus denunciando e expondo os erros da incredulidade, e os erros que, inclusive, a alimentam cada vez mais. Como desfecho, irmãos, o Messias irá tirar de duas fontes exemplos práticos para falar das consequências da incredulidade. Ele vai usar os lugares por onde ele passou pregando arrependimento, o reino de Deus, ok? E em segundo lugar, ele vai usar também fatos do Antigo Testamento, ou seja, da Torá, livro sagrado dessa multidão que está ouvindo o ensino dele. No verso 20, ele começa com a sua denúncia. E a acusação é clara. As provas que os judeus mais apreciam, isto é, os milagres, as coisas sobrenaturais, sinais e maravilhas, foram realizadas entre eles, mas eles não responderam com fé e arrependimento. Sabe de onde eu estou tirando isso, irmãos? Eu estou tirando do judeu Paulo. Se alguém conhecia o pensamento do seu próprio povo, era o Paulo, que era judeu, correto? Paulo escreve, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, os judeus pedem sinais miraculosos. Ele disse isso explicando que Deus não fez do jeito dos judeus. Antes usou a sua própria sabedoria. Qual foi? Pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus. Então veja bem, meus irmãos, quando os judeus rejeitaram a Cristo, ele em momento algum poderiam ter dito, mas nós rejeitamos porque ele não se provou a nós. Não. O nosso texto agora vai dizer, ele se provou sim. E se provou com aquilo que vocês, judeus, queriam. E vocês não aceitaram. Quer fazer um paralelo, irmãos? No mesmo texto, Paulo diz que os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. Eu creio, meus irmãos, que se Jesus tivesse subido para pregar aos povos gregos, romanos, especialmente aos gregos, ele ia deslumbrá-los com a sua sabedoria. E o coração humano, ainda assim, iria rejeitá-lo. Esse é o problema. Nosso texto, meus irmãos, tem um monte de cidades. As cidades mencionadas no versículo 21, acompanha aí, Corazim e Betsaida, e a cidade de Cafarnaum, citado no verso 23, eram todas cidades judaicas. Estavam todos no litoral noroeste do Mar da Galileia, ou seja, olhando para o mar, esquerda, em cima, noroeste. Todos perto uma da outra. Betsaida, por exemplo, irmãos, só para entender por que Jesus está citando isso aqui, era a cidade natal de Filipe, André e Pedro. E veio a maior parte da multidão que testemunhou, sabe do quê? Da primeira multiplicação dos pães e peixes. Então perceba, meus irmãos, este povo aqui viu alguns pães e alguns peixinhos.
Eu não lembro exatamente a quantidade de cabeça, mas você lembra aí por causa da música do 4x1. Pegou aqueles pães e peixinhos e quantos? 5.000 foram alimentados. Virava o cesto, não parava de sair pão, o Macfish, né? Pão com peixe. Não acabava. Eles viram o sinal, eles foram alimentados sobrenaturalmente. E estavam dentro aqui da descrição de Jesus. E todas as cidades, meus irmãos, são expostas como tendo crido menos do que deveriam diante daquilo que testemunharam. Por exemplo, além de Betsaida, irmãos, Cafarnaum foi a sede central de Jesus, o apóstolo, por bastante tempo. E lá eles fizeram muitas curas e muitos sinais e maravilhas. Então Jesus, meus irmãos, aqui faz uma comparação. E essa comparação, irmãos, presta atenção, ela é muito doída, ou foi muito doída de ser ouvida pelos judeus. Por quê? No verso 21, Jesus declara que Tiro e Sidom, outras duas cidades, se essas duas cidades tivessem testemunhado o que as outras cidades judaicas tinham testemunhado, o que Jesus diz? Há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. A comparação de Jesus, meus irmãos, como eu disse, é doída para o ouvinte judeu, porque quem são Tiro e Sidom? São cidades originalmente fenícias e depois dominadas pelos filisteus. Eram cidades, irmãos, pagãs, ímpias, imorais, idólatras. E gente ímpia, pagã, imoral, idólatra, era tudo o que os santos judeus desprezavam do alto da sua religiosidade. Eles poderiam muito bem dizer: Senhor, ainda bem que nós não somos como Tiro e Sidom. Nós somos um povo santo. Essa pretensa religiosidade que eles tinham, porque verdadeira fé no Deus de Israel, meus irmãos, havia sido, infelizmente, há muito substituída por meros ritos religiosos dos fariseus, saduceus e outros líderes religiosos. A questão aqui de Jesus, meus irmãos, é claro, de maneira nenhuma era passar pano, era amenizar a atmosfera de pecado dessa cidade. Não é isso, não é o ponto. Essas eram cidades péssimas. Eram pagãs de fato, terríveis de fato. O ponto de Jesus, meus irmãos, é que todas essas cidades dos judeus, Galileias, bem como, claro, várias outras pelas quais ele passou, mesmo tendo recebido tanto, ainda assim se mantiveram, em maior parte, incrédulas, rejeitando o próprio Messias ali diante deles em carne e osso. E apesar do juízo que as cidades pagãs iriam enfrentar pela sua própria impiedade, irmãos, muito maior impiedade, segundo Jesus, é ter a verdade fisicamente diante de si, na sua cara, e ainda assim rejeitá-la. Meu querido amigo, minha querida amiga, a palavra de Deus é clara. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não importa se você tem 5, 15, 25, 50 ou 70 anos, ou mais. Algum tempo atrás, um amigo meu bateu seu carro. E ele lamentou muito, porque naquela semana ele tinha pensado assim: acho que eu deveria fazer um seguro. Mas aí foi cuidar de uma coisa, foi cuidar de outra, foi cuidar de uma coisa de outra, e não fez o seguro. Quantos de nós, hoje, estão andando sem o seguro de vida eterna? A diferença, meus irmãos, é que no caso do meu amigo, ele poderia ou não bater o carro. Muitos de nós passam a vida inteira sem se envolver em um acidente, não é mesmo? A diferença, meus irmãos, sobre a existência humana, a diferença, meus amigos, é que um dia você vai bater. Como diz o velho ditado, a morte e os impostos são a única certeza da vida. E nós precisamos estar preparados para encontrar com o justo juiz. Mas Jesus também faz, irmãos, uma sentença sobre Cafarnaum. E aí, nessa sentença contra Cafarnaum, ele usa a sua segunda fonte, que é acontecimentos do Antigo Testamento, para falar das consequências da incredulidade. Usando Gênesis 19, Jesus menciona a cidade de Sodoma, que foi destruída juntamente com Gomorra. As duas, meus irmãos, são mencionadas a Abraão
pelo próprio Deus, como tendo contra si acusações graves e graves pecados. Novamente, a sentença de Jesus aqui mostra que os mais propensos à incredulidade poderiam ter crido se vissem o que eles, judeus, viram. Jesus disse: os milagres que em você, Cafarnaum, foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas, irmãos, isso aí para o ouvido judeu é como a unha passando no quadro de giz. Sério? Eles sabiam que era Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19. Não era novidade para nenhum. Inclusive, eles provavelmente sabiam onde estava localizado. Eles iam até aquela região e viam ainda as pedras de enxofre. Não foi isso que choveu do céu? Talvez faziam excursões para dizer: olha, aqui o Senhor trouxe juízo sobre essas cidades rebeldes, etc, etc, etc. Aí Jesus diz: mas se essa cidade tivesse ouvido e testemunhado o que você, Cafarnaum, testemunhou, teria se arrependido. Já pensou? Meu irmão, já pensou se Jesus fala isso para mim? Eu tenho lá no meu trabalho o Sinfrônio. Cara ruim, antipático. Ninguém gosta dele. E lá eu fico pensando: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como o Sinfrônio. Muito obrigado porque eu te sirvo há 45, quase 46 anos. E eu fico assim, lambendo o meu pedigree, lambendo os meus méritos e tal. Aí Jesus diz para mim: mas se o Sinfrônio tivesse provado na vida dele a graça, a misericórdia, o livramento, a salvação que eu já coloquei na sua vida, ele seria um crente melhor do que você. Sabe o que eu responderia? Ô Senhor, na cara não, para não atrapalhar o velório. Porque isso aí, meus irmãos, é muito doído de se ouvir. Quando a gente se compara com alguém ruim, e o Senhor diz: mas ele creria naquilo que você não está crendo. Ele faria o que você não está fazendo. Essa semana eu vi um vídeo de uma irmã, que muito provavelmente, meus irmãos, não concordo com tudo que ela crê. Provavelmente a teologia dela, para mim, tem algumas falhas. Mas sabe onde ela está? Branquinha. Está lá no sol da África, pregando com o intérprete e tendo que andar milhas para buscar água, para depois batizar os convertidos, junto com outros líderes ali que trabalham junto com ela. Sabe quando, meus irmãos, que eu posso levantar um dedo não, a minha cutícula para falar dessa irmã é nunca. Eu até já estive na África, mas não foi lá onde ela foi. Eu não fui fazer o que ela faz. Jesus dá, meus irmãos, ao nariz empinado da pretensa religiosidade, da pretensa santidade, uma lição. Porque ele termina dizendo: da mesma forma, essa cidade terá menor juízo do que aquelas que estão rejeitando o Messias prometido, que é algo muito mais sério do que se pode esperar. Nos minutos que nos restam, vamos olhar, meus irmãos, esses dois pontos, olhando para as nossas vidas. Nós vimos no ponto 3, completando o que vimos na semana retrasada, que a incredulidade pode pedir uma exigência centrada na minha opinião, na opinião humana. O que significa, irmãos? Afinal de contas, Jesus é realmente Senhor. Hoje de manhã, tratando sobre o assunto conversão, nós falamos como muitos querem ao Senhor como Salvador, mas não como Senhor. Essas pessoas não compreendem que as coisas não estão separadas. Você pode até, durante a sua caminhada com o Senhor, viver como se fosse Senhor da própria vida e não Ele. Mas não há como separar. Será que nós só apreciamos o Senhor como nosso Salvador? Será que confiamos para que Ele faça o que deseja em nossas vidas? Ou depende? Senhor, quais são os teus planos? Manda para mim em 3 vias carbonadas, que eu vou dar uma olhadinha. Nós invertemos os papéis, irmãos. Como diz a música do Evangelho, quem se acha servo,
Quem era servo agora, acha-se senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Eu sei, meus irmãos, existem exemplos gritantes, escandalosos dessa realidade. Mas sabe qual é o problema, irmãos? São os pequeninos exemplos em mim que eu devo me preocupar. No meu dia a dia. Será que eu de fato posso repetir as palavras de Agostinho de Hipona? Senhor, onde os meus planos não forem os teus, o que ele diz, irmãos? Esmaga-os. Você tem planos, eu tenho certeza. Você tem sonhos. Esse não é o problema. O problema é saber se eu estou disposto que Deus os pulverize, se não for a vontade dEle. Porque no fundo, meus irmãos, nós oramos, nós clamamos, mas meio que já damos tudo digitado, no meu caso aqui em duas cores, para o Senhor saber exatamente o que eu quero. E aí diz assim, Senhor, não precisa nem ler. Tá? Vai aqui na última página, só assinando a linha pontilhada. E meus amados, isso não é fé. Isso na prática é incredulidade. Porque eu estou invertendo os papéis. Porque temos condicionais para a operação de Cristo na nossa vida. O que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Eu sei, meus irmãos, nem sempre o que o Senhor pede de nós é fácil. Eu não sou iludido dessa maneira. Eu sei que nem sempre o que Ele pede de nós nem sempre é fácil. Às vezes, na verdade, é muito difícil. Eu sei que há irmãos queridos aqui, que talvez que até hoje lutam com algumas coisas que Deus trouxe sobre a sua vida. Com as decisões que Deus tomou e que não era o que você queria. Coisas que Deus permitiu e você está até hoje se perguntando, Senhor, o que o Senhor estava pensando? Você já parou para pensar, meus irmãos, que nem todo mundo na época de Jesus foi curado? Nem todo mundo foi libertado? Você já parou para pensar que provavelmente algumas pessoas olhavam o seu vizinho curado, indo, correndo atrás de Jesus nas multidões, ele olhava para dentro da sua casa e via o seu pai de cama. Que Messias é esse? Curou aqui o Sinfrônio, mas não o meu pai. Por quê? Você acha, meus irmãos, que no primeiro século, nesses dias, eles não tinham as mesmas lutas, os mesmos questionamentos que eu e você temos? Mas é ainda assim que o Senhor pede a nós que a nossa incredulidade centrada na opinião humana ceda a uma fé centrada na vontade de Deus e unicamente na vontade de Deus. A incredulidade humana pode induzir a falta de saída diante do juízo de Deus. E aqui, amados, eu dividi em duas partes. As consequências da incredulidade em Cristo, quando não se crê nele para a salvação, não se engane, são colhidas para a eternidade. Assim como a vida eterna é uma realidade, a morte eterna também é. Ambas as expressões estão nas Escrituras. Ambas as expressões foram mencionadas por Cristo e pelos apóstolos. O céu não é todo mundo ganha um troféu. Nosso texto é claro e não há como contornar isso. É, de fato, meus irmãos, o caso de enquanto há vida, há esperança. Depois, ou seja, meu amado, querido amigo, Cristo não é um projeto para depois. Não é aquela coisa assim, eu vou ver quando dá. Eu vou ver quando vai ser possível. Deixa eu curtir a vida primeiro, deixa eu terminar isso aqui primeiro, deixa eu fazer. Em outra passagem, Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para que será? Viu, meus irmãos? Esse é o Jesus da Bíblia. Claro, direto. Mas eu quero fazer uma segunda consideração, irmãos, uma segunda parte. Nós, que pela graça e misericórdia dEle, fomos chamados para servi-lo, Ele já é nosso Senhor e Salvador. Ainda precisamos lidar com a incredulidade em nosso relacionamento diário com o Senhor? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus,
Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, claro, e que recompensa aqueles que o buscam. Não se engane, essa recompensa não significa, então entender, eu vou crer e ele vai fazer o que eu quero. Não é isso. Eu vou crer e ele vai fazer o que ele quer. É completamente diferente. Isso é a fé, meus irmãos. Hoje, no nosso momento missionário, nós ouvimos a história, eu conheço a história por já ser batista há 46 anos quase, de uma jovem de 21 anos, que deu sua vida em pouco tempo. Já pensou, meus irmãos, o que o esposo dela viveu? Com certeza os momentos da enfermidade que ela passou não foram fáceis, mas aí ela falece, para ela acabou. Para ela agora só gozo e regozijo eterno. Mas e o esposo que ficou? Senhor, foi para isso que eu vim te servir? Essa é a minha recompensa? Qual é a resposta, irmãos? Sim. Sim. Essa é a verdade, meus irmãos, por trás da frase: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode não gostar dele, mas ele continua sendo maravilhoso. Meus amados, tudo que o nosso Deus faz é bom. Pode não estar de acordo com o nosso plano, pode não estar de acordo com o nosso projeto de vida, mas nós precisamos entender que a fé que colocamos nele não volta vazia, ele sempre responde com aquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, eu estou vivendo de forma que agrada ao Senhor quanto a essa fé? O que eu estou perdendo na minha vida devido a descrer, de qualquer forma, tamanho ou intensidade, naquilo que o meu Senhor pode fazer na minha vida e através dela? Entregar-nos, irmãos, descansar em Deus, não pode ser, irmãos, um discurso de púlpito, não pode ser uma fala de cântico, a letra de cântico não pode ser uma fala que nós jogamos por aí, precisa ser um clamor interno: Senhor, eu quero crer, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha limitação, ajuda-me, para que mesmo diante das evidências eu não seja rápido em duvidar de Ti, mas eu possa considerar quem Tu és, o que já tens feito, quão abençoado eu sou, quanto o Senhor tem cuidado de mim, e olhar para o futuro, independente do que Ele trouxer ou tiver, ou o Senhor tiver para mim, e confiar, meus irmãos, confiar, e sermos recompensados pelo Senhor. Que Deus os abençoe. Se porventura você quiser saber mais sobre salvação, procure um membro desta igreja ao final deste culto. Se você assistir essa mensagem, mande-nos uma mensagem para falar sobre isso. Não deixe para amanhã, se hoje você ouvir a voz do Senhor. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o verdadeiro Cristo, Teu Filho, é este da Escritura, que de forma clara, direta, objetiva, avisava as pessoas sobre o perigo da sua incredulidade, o perigo de tentar se escorar sobre a incredulidade daqueles que não se esperavam, como João Batista, do perigo de querer formular uma opinião humana, uma fé personalizada, e das consequências que isso traria sobre as suas próprias vidas. Jesus faz o papel do nosso grande amigo, que avisa, por ser o amigo que ama, que cuida, que deseja nos ver arrependidos e seguindo em perfeita fé. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada com Ele, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.